TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Ora bem, eu sei que as televisões lá atrás estão a dar esta imagem melhor que aqui à frente que eu estive a ver. E eu queria pedir-vos que, olhando essa imagem e depois desta prece maravilhosa, elevássemos o nosso espírito. Porque o Espiritismo mostra-nos os mais vastos problemas do pensamento e da vida. Ele nos mostra a ascensão do ser na escala das existências e dos mundos, em direção a uma concepção sempre mais ampla e mais precisa das regras da harmonia e da beleza, segundo as quais todas as coisas são estabelecidas no universo, e elevando o nosso espírito até esses acordes maravilhosos de beleza, de luz e de paz com que somos abençoados todas as madrugadas e somos abençoados em todos os acasos, todos os dias. Que nós possamos trazer para nós essas maravilhas que são as maravilhas do nosso Pai Celestial, que nos criou a nós e a todo o universo na mais perfeita perfeição. E eu hoje vou-vos falar daqueles que falaram e que deram a voz para nos explicar a perfeição naquela lição do Evangelho, no capítulo 17, Sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui temos um enorme desafio que nos foi lançado por Jesus há 2000 anos. Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui começa a nossa reflexão. Inúmeros aprendizes do Evangelho, entre eles nós, embaraçam-se receosos diante da convocação do Cristo: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E muitos de nós perguntamos: como atingir a perfeição? E antes que a resposta dos céus modifique seu mundo mental, concluímos de maneira apressada: nós somos imperfeitos. Outros ainda consideram imaturamente: nosso atraso é patente, não poderemos atingir perfeição alguma na face da Terra. É verdade que ninguém ignora a realidade espiritual da humanidade terrestre neste plano em que nós estamos, verdade? Que é um plano duro de provas e expiações, em que ainda somos espíritos em burilamento, onde a perfeição para nós ainda é o nosso objetivo a atingir através da nossa progressão e da nossa evolução. Permanecemos no caminho do mundo como os viajantes, que vacilam diante de qual estrada seguir. Ponderamos, porque o Mestre Divino, conhecendo a fraqueza e a instabilidade do coração humano, o exortou de antemão à perfeição. Com que objetivo? Jesus Cristo nos disse para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial. Se nos encontramos distantes de todas as verdades celestiais, o que levou o Senhor a nos indicar o roteiro da perfeição? E que roteiro é esse? Cuidadoso, o aprendiz da Boa Nova saberá encontrar as razões do Cristo. Cuidadoso. E porquê cuidadoso? Todos nós somos filhos do nosso Pai Celestial e, não importando a posição evolutiva em que nos encontramos, estamos invariavelmente unidos em seu amor soberano e compassivo. Como filhos do mesmo Pai, irmãos que todos somos na Escola Universal, devemos buscar o traço divino das nossas consciências, o elo comum que nos une ao progresso e à evolução. Esse
É o vínculo de amor que nos define como pequeninos espelhos refletores da presença amorosa de Deus, à sua imagem e semelhança. É preciso recorrer, então, à sabedoria evangélica para melhor compreendermos esta questão. O incansável apóstolo Paulo de Tarso, auxiliado por Timóteo, indicou o vínculo da perfeição e ele escreveu aos habitantes de Colossos: revesti-vos das entranhas da misericórdia, da benevolência, da mansidão e da generosidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, assim como Jesus vos perdoou. Fazei isto também vós, e, sobretudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E aqui temos, através de Paulo, na carta aos Colossos, nós temos o que é o vínculo da perfeição, é a caridade. Mas como é que nós conseguimos, como ainda somos espíritos em progressão, em evolução e imperfeitos por isso, atingir a plena caridade? Como é que nós nos revestimos, como ele aqui nos diz e incita-nos, que nos revistamos das entranhas da misericórdia, da benevolência, da mansidão e da generosidade? Neste mundo caótico em que vivemos nesta presente data. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, nós vamos entender um bocadinho melhor a questão da progressão dos espíritos e assim entendermos talvez como é que nós, neste plano onde estamos, conseguimos chegar à perfeição do momento onde nós estamos, para depois termos como objetivo, gradualmente, atingir a perfeição como nosso Pai Celestial é perfeito. E perguntou Allan Kardec na pergunta 114, os espíritos são bons ou maus por sua natureza ou são os próprios espíritos que procuram melhorar-se? E a resposta da espiritualidade não se fez tardar. Os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, a resposta da espiritualidade diz-nos que está na nossa mão, está no nosso trabalho, o nosso próprio burilamento e o nosso melhoramento. Mas Kardec ainda tinha algumas dúvidas e na 115 ele perguntou: dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? E responde a espiritualidade amiga: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o objetivo de os esclarecer e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Portanto, todos nós nascemos simples e ignorantes, sem o conhecimento. Neste momento, nós já temos algum conhecimento, pouco, mas vamos progredindo, já temos algum conhecimento. E nascemos também com uma missão. Essa missão é o nosso maior objetivo, que é a nossa progressão, a nossa evolução. Progressivamente atingiremos a perfeição através do conhecimento da verdade. A felicidade eterna e sem mescla está para eles nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam estas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado. Outros só as suportam murmurando e assim permanecem por sua culpa afastados da perfeição e da felicidade prometida. Portanto, nós já estamos a ver qual é a missão que nos é dada pelo nosso Pai Celestial. E essa missão, para que nós atinjamos a perfeição e a felicidade prometida, é nós ultrapassarmos as nossas provas nós ultrapassarmos as nossas provas com receptividade. Nós aceitarmos as provas que vamos encontrando no nosso caminho sem resmungar, sem rebeldia, sem nos sintonizarmos com vibrações mais negativas que de forma alguma produzem contributo para a nossa evolução. E, portanto, o que nos incita a espiritualidade maior
é que nós façamos, como até agora, o nosso caminho de progressão espiritual, trabalhando em nós, na nossa consciência, a nossa própria evolução. Vamos ver melhor explicado por Emmanuel, no livro da Esperança, como é que nós podemos ir trabalhando em nós, na nossa consciência e burilando a nós mesmos para atingirmos a felicidade plena e a perfeição. Porque o nosso objetivo tem que ser sempre o objetivo do futuro. Diz-nos Jesus que nós temos que aprender a ser serenos e harmoniosos, nós temos que aprender a ser mansos, pacíficos, obedientes. E para nós sermos mansos, pacíficos e obedientes e avançarmos neste mundo em que estamos, nós precisamos de fazer equilíbrios durante a nossa vida. Nós temos que equilibrar as provas que nos são dadas em reflexão e caminhar em equilíbrio com as leis divinas de Deus. E para nós caminharmos em equilíbrio com as leis divinas de Deus, nós temos que trabalhar o agora e o hoje, que é o equilíbrio do tempo. O passado não existe, o futuro não aconteceu, e é no tempo de hoje que nós temos exatamente a medida para continuarmos o nosso caminho. É no equilíbrio. E o equilíbrio é essencial para nós termos a serenidade, a harmonia e a paz que nos dá o bom e o belo das realidades que vemos todos os dias na nossa natureza. E diz-nos Emmanuel, hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço que está à nossa frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumina a nossa rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão. De promover o encontro que nos valorize as esperanças. É no agora, é no hoje, é no momento que nós vamos trabalhando, como nos diz no Evangelho, que nós vamos semeando para mais tarde podermos escolher. É na caridade moral, do apoio de uma mensagem a um amigo, de uma caridade pessoal ou autocaridade para connosco próprios, de pararmos um pouco para nos melhorarmos, pensarmos ou reajustarmos, porque não nos podemos esquecer que nós só podemos dar aos outros aquilo que tivermos no nosso coração. Não é? E, portanto, nós não conseguimos dar nada de nós se nós primeiro não tivermos feito o nosso trabalho em nós para depois podermos dar aos outros. E onde é que nós vamos fazer esse trabalho em nós? Nós vamos fazer esse trabalho em nós na nossa própria consciência. E é aí, através da nossa consciência, que nós vamos criando, burilando e alinhando a rota do nosso percurso. E continua Emmanuel, de estendermos as mãos aos que nos fizeram adversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. E vamos devagarinho, orando todos os dias, porque um dia nós conseguiremos reconciliar-nos com aqueles que são os nossos mestres na vida, mas que também são os nossos inimigos. E são os nossos mestres porquê? Porque são eles que nos colocam as dificuldades que nós temos que ultrapassar. E nas dificuldades que nos colocam, nós ficamos perante o espelho da nossa própria consciência. Perante uma dificuldade, nós somos obrigados a analisarmos-nos, somos obrigados a parar e pensar, somos obrigados a ter para connosco mesmo o amor e a caridade que nós queremos ter pelos outros. E um dia nós vamos conseguir. E, portanto, tudo tem que ser feito hoje, com equilíbrio, com serenidade e com muita calma. Diz-nos Emmanuel, aproveita o dia corrente e faze o melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos, porque hoje nós temos esta consciência. Hoje nós estamos a pensar aqui em conjunto em lições que nos foram deixadas, lições edificantes. Hoje nós temos a proteção do corpo que nos dá a possibilidade de seguirmos a nossa caminhada protegidos e com mais capacidade de reagirmos e agirmos.
Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. E modifica o caminho como? Porque nós, se não fizermos boas ações no agora e no presente, se nós não trabalharmos no bem, pelo bem, nós não estamos a fazer uma boa semeadura. E, portanto, o que nós vamos escolher não é propriamente bom. E, portanto, hoje que nós temos esta oportunidade de ouro, que é a vida presente que nós temos, é a altura ideal para nós termos a consciência da nossa própria consciência, ou seja, termos a capacidade de nos compreender a nós próprios e já temos o conhecimento suficiente para sentir quando nós estamos a agir no bem e temos a nossa consciência tranquila, ou quando nós não estamos a agir no bem e algo está desfocado. Não é? Algo não está bem. E, portanto, é a altura exata para nós refazermos o nosso roteiro e seguir em frente. Porque se assim não for, perdemos uma oportunidade e vamos ter que nos renovar, se calhar, em programas futuros. E vimos isto também no Espírito da Verdade, que nos diz ainda com mais clareza, para que nós compreendamos verdades das leis divinas que não são fáceis de assimilar. E diz Emmanuel o seguinte no pró ou contra: entre o bem e o mal não existe neutralidade. Ou é bem ou é mal. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Não há neutralidade. Escondemos-nos na sombra ou revelamos-nos na luz. Não há outra hipótese. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. E vejam como é complexa esta situação. São situações que nos parecem óbvias, mas são situações complexas. Que requerem o quê? Requerem fé, requerem vontade, requerem coragem de acreditar que nós estamos a construir o hoje, o nosso caminho de amanhã. E o amanhã pode ser amanhã no dia, pode ser amanhã na década ou pode ser amanhã no século. É o nosso caminho de amanhã. E o nosso caminho de amanhã é construído hoje. E estas realidades têm que estar presentes. Não pode haver dúvida. Importa considerar, entretanto, a realidade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, porque nós temos a nossa grande missão aqui, como já vimos, é trabalharmos em nós próprios, na nossa própria consciência. Essa é a missão que nos foi dada pelo nosso Pai Celestial, a primeira. A primeira responsabilidade que temos é trabalhar em nós mesmos, no alargamento da nossa consciência, no bem, no trabalho de ampliação dessa mesma consciência a favor dos outros. Porque nós somos aqueles que somos responsáveis por nós mesmos. Nós vivemos numa vida coletiva, temos relações sociais, temos relações profissionais, nós estamos em interação constante com os outros e, portanto, nós temos que ter a capacidade de estarmos bem para melhor agir em coletividade. E, portanto, não nos podemos omitir destas responsabilidades para não encararmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Porque quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos inseguros, nós fechamos-nos dentro de nós próprios. É uma defesa inconsciente que nos vem do nosso homem velho, do nosso eu primitivo. Quando nós estamos ou sentimos que estamos em perigo, nós, costuma-se dizer na gíria, levantamos a guarda e fechamos-nos em nós próprios. Fechando-nos em nós próprios, nós criamos opiniões que não é fácil mudar. Opiniões essas que cristalizam e que podem não corresponder de toda à verdade, ou não serem realmente a realidade. Porquê? Porque nós cristalizamos naquele momento, naquele tempo que é passado. O hoje, se calhar as coisas estão diferentes. E se nós cristalizarmos no homem velho, em opiniões inamovíveis, nós não abrimos a nossa consciência à evolução. Não permitimos que o bem entre em nosso coração. Não estamos abertos às mudanças. Não estamos abertos a fazer melhor e a burilar-nos constantemente.
E este é um perigo, é um risco que nós temos de estar alerta na nossa vigilância. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. E não nos esquecemos que a caridade pura é a caridade moral, é o vínculo da perfeição. É aquela que nós ainda estamos a começar a compreender. Porque a caridade material é boa, é ótima, ajuda muitos irmãos necessitados. Nós temos que trabalhar nela, sim, e muito. Mas a mais difícil é trabalharmos na caridade moral. E a caridade moral, que é a caridade pura, começa aonde? Começa em nós mesmos. Começa a sermos caridosos para connosco próprios, para com as nossas imperfeições, para com as nossas incapacidades. Não nos julguemos, perdoemo-nos. Sejamos benevolentes para connosco, mas não percamos o roteiro, que é o roteiro do bem, do equilíbrio, da harmonia e do belo. E, portanto, temos que ter esta consciência em nós. Quem estiver fora dessa orientação, diz-nos Emmanuel, respira a distância do apostolado com Jesus. Quem não estiver nesta orientação está longe do caminho. Está num caminho paralelo ou desviado. Está num caminho que não nos vai trazer nem perfeição, nem nos vai trazer felicidade. E ao nosso nível, a perfeição é possível, das pequenas coisas. A felicidade é possível aos bocadinhos, criando com alegria o bem em nós e ao próximo, aos bocadinhos, em consciência raciocinada, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a afeição de porta-voz do roteiro exato. E, portanto, sempre que estejamos em dúvidas, nós recorremos a nós próprios, nós recorremos à nossa consciência, para alinharmos o nosso roteiro, para percebermos o nosso caminho, para onde temos que ir e como é que podemos ir. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois com clareza, para que não abandones a neblina dos vales da indecisão. E a indecisão é uma situação que nos assiste a todos. E é uma situação de grande dificuldade e muitíssimo perigosa. Sempre que nós nos sintamos inseguros, nós paremos um pouco para refletir. Como diz aqui Emmanuel, não nos abandonemos à neblina dos vales da indecisão. A indecisão quase sempre é má conselheira. Quando nós nos sentimos indecisos, paremos. Não decidamos, não avancemos, paremos. Refletimos um pouco. Respiramos um pouco de ar puro, caminhamos um pouco na natureza para pedir ajuda aos nossos irmãos de natureza que nos ajudem com os seus eflúvios benéficos, para nós conseguirmos reajustar-nos em momentos de tensão e dificuldade, para que eles nos ajudem a elevarmos a nossa vibração ao mais alto, para termos uma visão melhor daquilo que estamos a vivenciar. Se não conseguirmos, façamos uma prece. Podemos ler uma leitura edificante, que é a nossa âncora, muitas vezes, em alturas de grande dificuldade. Mas paremos, porque a indecisão é como um sinal vermelho. Quando nos sentimos indecisos é quando o nosso racional não está em conformidade com o nosso coração. É quando algo em nós não está alinhado. É quando a nossa consciência não está estável, nem segura, nem tranquila. E, portanto, paremos, respiremos e então, sim, tomemos uma decisão. Estacionamento no mal ou ascensão para o bem é o que define essa nossa decisão. Perante uma indecisão, paremos, reflitamos, porque a decisão que tomarmos pode ser um estacionamento na nossa evolução, não é bom, ou pode ser a ascensão para o bem. E não estamos a falar de coisas muito complicadas, não estamos a falar de grandes decisões de vida, estamos a falar do hoje, do nosso dia-a-dia, quando uma pequena atitude pode ser o contributo para estacionarmos
ou ascendermos. Coisas pequeninas de respostas a pessoas ditas desconhecidas que cruzam connosco na rua, que são todos irmãos. Pequenos gestos irrefletidos podem contribuir para maiores dificuldades. Podem contribuir para nós retrocedermos. Não retrocedemos, mas em termos de escala de evolução, termos que fazer uma caminhada que já fizemos para chegar onde já estamos, para podermos continuar a evoluir. E, portanto, com Jesus ou distante dele, é sempre a nossa decisão. E quando temos alguma dúvida, pensemos: Jesus faria isto? Jesus decidiria desta maneira? Quando a nossa consciência está, como é que Jesus decidiria? E nós podemos sempre voltar à lição de há bocado e dizer: sou tão imperfeito, não posso colocar Jesus nesta questão. Podemos tê-lo como mestre e mentor, devemos tê-lo como mestre e mentor, pois é o nosso irmão maior. E se ele não fazia determinada situação, se calhar é porque não está correta. Então, pensemos novamente e alinhemos o nosso roteiro. Mas afinal, onde estão escritas todas as leis divinas que fazem parte do nosso burilamento, que são a nossa conduta, o nosso roteiro? E diz-nos o Evangelho, na 621, que as leis estão escritas na nossa própria consciência. Portanto, se nós tínhamos dúvidas em ir à consciência, em refletir em nós próprios, para alinharmos o nosso roteiro de vida num caminho de uma perfeição, a resposta está dada pela espiritualidade. As leis divinas, universais e cósmicas estão inscritas na nossa própria consciência. É a semente divina de Deus que todos nós trazemos desde milénios atrás. E tem sido ela que tem trabalhado connosco constantemente, ou nós com ela. Que tem, ao longo do tempo, permitido que deixássemos de ser seres ignorantes para passarmos a ser seres com algum conhecimento. E vai ser ela que vai permitir, através do trabalho que nós vamos fazendo no hoje, no dia-a-dia e aos bocadinhos, permitir que nós possamos evoluir mais rapidamente ou mais devagar em direção à perfeição. A influência do Espiritismo no progresso, que é esta mesma evolução em nós mesmos e, por consequência, porque todos estamos interligados em pensamento e todos somos irmãos em Deus, que nos vai dizer, na 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. É muito clara a resposta dos espíritos nesta questão, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Este é mais um roteiro, mais uma acha para o nosso roteiro, mais algo que está na nossa própria consciência. O materialismo não contribui para a nossa evolução espiritual. E aqui nós podemos dizer, mas nós vivemos num mundo material. Sim, esse mundo material criado por nós para a evolução do nosso espírito. E mais uma vez recorremos aqui ao caminho do equilíbrio e ao caminho do bom senso, da harmonia. E com serenidade equacionar até que ponto nós precisamos desse materialismo em termos de progresso da humanidade, na evolução do espírito coletivo da humanidade, e em que ponto esse materialismo só contribui para a nossa própria satisfação pessoal, egóica e orgulhosa. Até que ponto nós precisamos do materialismo e como é que precisamos do materialismo? Sendo ele a maior chaga, porque o materialismo vai nos levar direitinhos ao egoísmo e ao orgulho, que nós já sabemos que são os pontos que nós temos que combater em nós próprios se queremos evoluir. E então, como é que nós fazemos este equilíbrio? Não obstante mais a vida futura velada pela dúvida, nós já sabemos que somos seres espirituais numa experiência de matéria, que evoluímos constantemente e somos seres e espíritos imortais, portanto não temos dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente, porque nós estamos a viver hoje aquilo que vamos escolher numa vida futura. Não há cinzentos. É assim, claro. Não há indecisão. Isto é assim. E, portanto, se nós já sabemos estas verdades, temos que destruir os preconceitos
de seitas, de castas e de cores, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Todos como irmãos, independente do nível de evolução de cada um. Nós estamos aqui, talvez 100 pessoas. Ninguém está no mesmo nível de evolução. Uns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos na sua progressão, no seu progresso individual de evolução do seu ser. Tirando isso, todos somos iguais, todos somos irmãos e todos temos de trabalhar na nossa fraternidade. O que nos distingue só é a evolução moral, a progressão do espírito, a nossa capacidade de termos a nossa consciência já mais aberta a compreender e a trabalhar na ação nas leis divinas ou não. E não é nenhum problema, porque todos estamos aqui para evoluir, cada um ao seu ritmo, na capacidade da sua própria consciência, que é reflexo das vidas pretéritas. Se alguns dons começam a despertar em nós, no nosso coração, para o serviço da luz, se nós já temos capacidade na nossa consciência para entender o bem, o bom e o belo, não desdenhes a oportunidade. Procura educá-los na filosofia da caridade, no entendimento com o amor e na fecundidade do perdão, e sempre que puderes, trabalhar pelo bem coletivo. Estejamos atentos ao nosso coração, porque é maravilhoso quando nós sentimos que algo já não é igual, quando nós sentimos que as coisas já não soam da mesma maneira. É porque nós já estamos a fazer um trabalho, por pequeno que seja e com muita humildade, para a nossa própria evolução. Então, vamos educar-nos na caridade, no entendimento com o amor e na fecundidade do perdão. Olhem como é bonito. Perdoar custa muito, todos nós sabemos, porque perdoar vai direitinho ao nosso orgulho, não é? Mas quando nós perdoamos e quando somos perdoados, não é uma sensação de bem-estar? É uma alegria da alma e é fecunda, porque germina em nós a energia necessária e o ânimo para continuarmos a trabalhar em nós mesmos. E assim, termos alguma coisa em nosso coração para darmos à coletividade. Já termos criado em nós algo que possamos partilhar e dar aos outros. Não te preocupes com o que os outros dizem de ti. Analisa as situações dos que te condenam e sê caridoso para com eles, usando a tolerância, compreendendo que cada um está no seu patamar de evolução. Não deves irritar-te com a descrença dos abusadores. Faz com que o teu amor se transforme em paciência, porque nós sabemos que todos vamos evoluir. E os nossos irmãos também. Portanto, se nós nos irritamos, o que é que nós estamos a fazer a nós próprios? Nós estamos a baixar a nossa vibração. Não é? E ao baixar a nossa vibração, nós sabemos o que acontece. Nós sintonizamos com espíritos irmãos, que também estão no trabalho e na escala da evolução, mas que estão ainda numa vibração mais baixa. E nós não queremos isso. E, portanto, irritar-nos porquê? Se o que importa é o agora, e nós irritamos-nos muito às vezes. Mas não vale a pena. Não vale a pena irritar-nos, porque se nós conseguirmos trabalhar em nós e na nossa consciência a transformação dessa situação em amor, ela transforma-se em paciência. Não em indiferença, porque a indiferença é a ausência de amor. Porque é a superioridade em relação ao outro. Nós não somos superiores a ninguém, nem inferiores a ninguém. Nós somos iguais a todos, em diferentes patamares de evolução. Coloca-te na posição de invulnerabilidade aos ataques, respondendo com a arma do perdão incondicional. Familiariza-te com a alegria, aquela que contagia e transforma a melancolia em esperança, a dúvida em fé e o amor e o ódio em amor. E Jesus dizia para nós sermos alegres, para nós irmos buscar a força viva da fé para sermos alegres. Porque a vida que estamos a viver agora é a melhor que nós tivemos até hoje. É uma dádiva, é uma bênção.
Só ela é uma ode ao amor que Deus tem para connosco. E, portanto, nós só temos que estar gratos e alegres. Vamos nos lembrar novamente de Jesus em João capítulo 13, versículo 17, que nos diz o seguinte: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. As bem-aventuranças pertencem àqueles que procuram a prática dos preceitos do Evangelho, e esse trabalho é individual, tendo alguns reflexos no todo. Jesus é claro, através de João. Se nós já sabemos tudo isto, somos felizes se as praticarmos. Não é? Devagarinho. Não é fácil. E quando estiveres nas maiores dificuldades da vida, quando as provações assomarem todos os teus caminhos, quando o peso da tua cruz estiver esgotando as tuas forças, irás ouvir da parte dos que andam contigo as palavras abaixo. Porém, responderás com o perdão. E as palavras abaixo foram as ditas por Jesus, que nos são trazidas por Marcos. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E aí é que nós temos que distinguir o bem do mal. Na lição, isto leva-nos direitinho ao nosso homem de bem. Na lição do homem de bem, no mesmo capítulo 17, que é o sítio perfeito, o que nós estamos aqui a falar hoje, o capítulo do homem de bem começa: o verdadeiro homem de bem, e aqui temos um roteiro para as nossas vidas, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Esta lei de justiça, de amor e de caridade é considerada no Livro dos Espíritos como a lei maior que rege todo o universo. É a lei mais importante, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos e perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. E nós podemos, sempre que estamos aflitos, abrir o capítulo 17 do Evangelho, no seu ponto 3, que é o homem de bem, e fazer a nós próprios estas perguntas. Ler o capítulo. E se estamos muito transtornados, ler uma segunda vez. E nós vamos ver que estas perguntas vêm direitinhas para nós. E que são um autêntico manual de autoajuda para que nós tornemos a entrar no nosso roteiro de vida no caminho do bem, do bom e do belo. Trata-se de uma lei em 3 dimensões, porque nos fala do amor, da caridade e da justiça. E vejamos como a dimensão amor se manifesta. Voltemos a Jesus em Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então vamos ver. Portanto, o significado de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento é amar as leis divinas, que estão aonde? Na nossa consciência. Presentes em nossa consciência na dimensão de o saber, que está na nossa capacidade de entendimento, o sentir, que está no nosso coração, e o vivenciar, que está na nossa alma, porque são das vivências passadas que nós trazemos em nós, que nós temos o roteiro da nossa vivência presente. E, portanto, nós estamos num processo que é num processo consciencial, porque para nós sermos perfeitos, como Jesus nos incitou, para sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, nós temos que trabalhar o quê? A nossa consciência. É um processo individual, é um processo íntimo em nós próprios, em nós mesmos, tornando-nos seres conscienciais. E a grande maravilha deste processo e deste trabalho é que nós, ao trabalharmos em nós próprios, por emanação fluidomagnética, nós estamos a trabalhar também nos outros. Porque nós, ao transformarmos-nos nós próprios e levarmos a nossa consciência ao mais alto, tentando fazer em nós e trazendo para dentro de nós estes questionamentos, estas questões de autoburilamento, nós estamos a transmutar a nossa própria consciência e estamos a emitir luzes e fluidos de bem,
contaminando e atraindo pela lei da sintonia os nossos irmãos que estão no mesmo nível sintónico que nós. Não nos esqueçamos da primeira parte de Leon Denis, que nos diz que no universo a comunicação, em termos dos seres perfeitos, não é feita através de som, como a música, é feita através da vibração da cor das diferentes sonoridades. E que a espiritualidade, por isso, nos reconhece através da nossa própria sonoridade, que é transmitida dos reflexos harmónicos da transmissão da luz, da refração da luz nas diferentes cores. E é assim, por essas cores, que aqueles amigos que deixámos mais prejudicados noutras vidas nos vão reconhecer. É o nosso cartão de visita, como diz a doutora Marlene Nobre no livro O Dom da Mediunidade. E, portanto, é todo este processo vivencial, consciencial, que nos torna seres conscientes, todos nós, que estamos interligados e ao trabalhar, por efeito de borboleta, como hoje se diz, vamos contaminar a todos os que estão à nossa volta. Ao exercitar o amor às leis divinas, nós nos unificamos com Deus em um grande ato de auto-amor, porque as leis de Deus existem para nos fazer plenamente felizes. As leis de Deus não existem para nós sermos sofredores. As leis de Deus existem para nós sermos felizes. Se nós somos sofredores, a nós se deve. Se nós temos processos complicados na vida que atravessamos, a nós se deve. Não temos consciência, ainda bem. Bendito véu do esquecimento. Mas são situações que nós já semeámos noutras existências. São situações que nós vamos ter que resolver nestas. E, portanto, foi para isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se uma pessoa diz que ama a Deus, mas não se ama e não ama ao próximo, está sendo incongruente, pois o que diz constitui uma falsidade, já que um exercício está intimamente ligado ao outro. É impossível nós amarmos a Deus e não nos amarmos a nós próprios ou não amarmos os outros. Então, mais vale não dizer que amamos a Deus. Ao realizar esse exercício de auto-amor, entramos em conexão com a dimensão da justiça da lei que preconiza que todos temos o direito à felicidade, tal como vimos na questão 115 do Livro dos Espíritos, que foi passado no slide 12 há bocado. Ou seja, nós temos em nós a perfeição e a felicidade plena. Na 875, nós podemos identificar um bocadinho o que é a justiça em termos da dimensão da lei maior. E eu voltei aqui atrás para vermos com a dimensão da justiça que a lei preconiza para todos. Então, como é que define a espiritualidade da justiça? É muito simples. A justiça de Deus é simples na sua definição. Ela consiste no respeito aos direitos de cada um. Mais nada. E aqui a dificuldade não é a da lei. Porque Deus criou o universo de forma maravilhosa e de forma simples, digamos assim, para nós não é? É complicadíssima. Como é esta lei de respeito aos outros, ou respeitar os direitos de cada um. Conseguimos nós fazer isso? Não. É difícil. E no ponto A desta lei, na pergunta o que determinam esses direitos, a espiritualidade diz-nos duas coisas. A lei humana e a lei natural, que é a lei divina. Portanto, o direito estabelecido pelos homens nem sempre está de acordo com a justiça de Deus. Aliás, ele apenas regula relações sociais, enquanto que na vida privada há imensos atos que são unicamente da alçada do tribunal da nossa consciência, porque é lá que estão as leis divinas. E nós vamos ser chamados um dia a responder por tudo o bem que fizemos ou tudo aquilo que deixámos de fazer. Porquê? Porque ele está na nossa consciência, está de acordo com as leis divinas. Nós não podemos dizer, eu não fiz porque a lei dos homens diz que está em nós a inteligência para sabermos equilibrar mais uma vez
aquilo que temos que cumprir enquanto homens nesta vida de acordo com as leis dos homens, e não esqueçamos que Jesus disse, dai a César o que é de César, equilibrando essa correção de comportamento em relação à lei dos homens com as leis divinas, que é aquilo que vai permitir o nosso progresso e a nossa evolução. E é sobre elas que nós vamos ter que responder e é sobre elas que nós vamos ter que burilar no futuro os nossos comportamentos. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamental na lei divina? E vamos recorrer a Cristo, como diz aqui o Livro dos Espíritos. O Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Mais uma vez é simples. Se nós não queremos para nós, nós vamos querer para os outros? E podemos ir aqui a um exemplo da caridade material. Quando nós doamos coisas que não nos fazem falta, nós temos que as doar em boas condições, certo? Não nos fazem falta porque nós já ou temos a mais, ou não gostamos, ou o que seja, mas que estão em boas condições. Não nos passa pela cabeça doarmos coisas em más condições, porque se não servem para nós, não vão servir para os nossos irmãos. E a simplicidade é esta. Se nós conseguirmos transferir esta simplicidade para as coisas que fazemos durante o dia, nós com a prática vamos começar a interiorizar no nosso processo consciencial a prática de querer aos outros o mesmo que queremos para nós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra para a verdadeira justiça, que é o respeito pelos direitos dos outros, pelo desejo de cada um ver respeitados os seus direitos. Na incerteza do que deva fazer com relação ao seu semelhante, porque às vezes a turbilhão é muita, a informação também, a corrida também, e não é difícil nós perdermos o roteiro no nosso coração. Em dada circunstância, o que o homem se pergunte como quereria que procedessem para com ele em igual circunstância. E Deus não podia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Mais uma vez, e em vários sítios e em várias lições que nós partilhamos aqui, a questão é sempre, vamos ao nosso processo consciencial. Vamos ao processo da nossa consciência sempre que tenhamos alguma dúvida. Como não é natural que se queira o mal para si, tomando o seu desejo pessoal como modelo ou ponto de partida, é certo que só se quererá o bem para o próximo. Ninguém que esteja mentalmente saudável vai requerer o mal para si. E, portanto, se não queremos o mal para nós, esse serve de modelo para o nosso próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi a de tomar o direito pessoal como base do direito ao próximo. E isto foi o que trouxe a lei do Cristo. O nosso bem e o nosso direito só é válido e só é eficaz se nós conseguirmos sublimá-lo no direito aos outros. É isto que nos diz Cristo. Se nós o conseguirmos fazer, nós já estamos com um processo consciencial um bocadinho mais próximo da perfeição. E com certeza que já sentimos alguma felicidade. Esta é a grande verdade. É tentarmos sair do nosso ego, do nosso direito de nós, do meu, e tentar transpô-lo para o direito ao próximo, o direito aos outros. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, como já vimos. Nós trabalhamos para dar a fé, e isto é a espiritualidade a falar, com Allan Kardec, nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, fraternidade e deveres sociais. E para terminarmos, fiquemos com caridade e amor ao próximo,
desta Lei 886, que é por nós muito estudada e é muito querida. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? É simples, mais uma vez, em definição. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se nós ficarmos no 886, como nós aqui costumamos dizer, nós já estamos com um roteiro certo. Depois é ido burilando e acertando à medida que vamos caminhando. E para terminar, eu fico com o amor e a caridade, que são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Façamos o que possamos, à medida da nossa evolução, com a consciência que estamos a fazer o bem. A vontade, o pensamento de que queremos fazer o melhor que nós possamos fazer, já é um passo no nosso processo consciencial. Só o pensamento, pois o pensamento é a força divina. Se nós o pusermos em ação, então estamos de certeza no caminho de Jesus. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Muito obrigada a todos. Que as bênçãos de luz, de paz e de amor possam ser derramadas sobre todos vós e que nós, como irmãos, nos possamos ajudar uns aos outros neste processo que não é fácil. Uma boa noite a todos. Queridos companheiros, chegamos ao término da apresentação e que, como sempre, servirá para nossas reflexões perante tudo aquilo que a doutrina traz como ensinamento. Só me resta, neste instante, irmos para a oração. Convidamos a todos